Graça e a paz a todos. Amém. Eu pedi aos irmãos que abram a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 29. Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Okay. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere, porque por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar, todos. Então nós vemos aqui Jesus, que já havia, em outro momento, escolhido os 12 para andarem com ele, né? Se nós voltarmos um pouquinho, lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, nós vamos ver assim, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Isso que a gente tinha visto, né, o objetivo pelo qual ele escolheu os 12, né, naquele primeiro momento. Só que ele já não os mandou pregar já de imediato. Esse era o objetivo. Mas era um objetivo para o qual eles estariam preparados após Jesus
treiná-los, após Jesus ensiná-los, após Jesus dar o exemplo para eles. Então eles estiveram junto com Cristo, né, aprendendo com o Senhor, aprendendo sobre o que eles deveriam ensinar. Né? Também o fato de estar com Cristo iria fortalecer a fé deles, para que posteriormente, quando Jesus os mandasse expulsar demônios, curar enfermos, eles tivessem fé para isso. Por isso eles precisaram andar com Jesus, para serem fortalecidos na fé e também terem o que pregar. Né? Afinal, eles aprenderam com Jesus sobre tudo o que eles deveriam pregar. E por fim, então, chega o momento onde Jesus os envia. E é interessante que nós vemos 2 envios, né, para os apóstolos, assim, da parte do Senhor. Nós vemos esse primeiro aqui, enquanto ainda Jesus estava pregando, né, durante o seu ministério, ele os envia já. Porque é interessante, né, a forma como Jesus trabalha. Né? Porque depois tem o ID. O ID lá do que a gente viu, né, no final de Marcos, final de Mateus, para pregar em todas as nações. Mas nesse primeiro momento aqui, era para pregar em todas as nações? Não. Jesus ele dá uma ordem específica, por mais que não está aqui descrito, né, em Marcos, mas nós vemos nos outros evangelhos que Jesus ele envia os 12 apenas para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para eles irem para outras nações naquele momento ali. Mas agora, depois de já terem andado mais um tempo com Cristo, depois de terem visto, né, o Senhor, ou pelo menos, né, ouvido, né, porque alguns não viram pessoalmente, né, Jesus morrendo, sendo sepultado. E aí, posteriormente, aí sim, todos viram Jesus ressuscitado. E não só, não para por aí. Viram Jesus subindo aos céus, sendo recebido acima. E não apenas isso, meus irmãos. Porque mesmo eles tendo visto tudo isso, já tendo andado mais um tempo com Jesus, ou seja, estavam muito mais preparados para pregar do que nesse primeiro momento aqui, quando são enviados. Mas mesmo assim, Jesus diz, esperem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que eles fossem, então, batizados no Espírito Santo. Então eles aguardaram. E quando foram batizados no Espírito Santo, a partir dali eles começam a pregar. E aí Deus faz uma obra tremenda. Tanto que no primeiro dia, 3.000 se convertem. Num dia só. Então, para ver como foi tremendo e como é grandioso, sabe, maravilhoso, quando nós obedecemos ao Senhor. Olha os frutos que eles escolheram da obediência, meus irmãos. Mas, voltando, né? Aqui nós temos, então, o Senhor enviando já os 12. Como já também, né, um treinamento para aquele envio maior depois. Imagina se o Senhor, né, eles nunca tivessem tido nenhuma experiência de pregação e simplesmente daí depois, né, ó, agora vão, agora, né, e eu não vou estar mais aqui com vocês. Aí sem, né, pensa, né, ia ser uma coisa um pouco mais complicada. Não digo que seria impossível, lógico, para Deus nada, né, é impossível. Mas o Senhor é sábio e o Senhor envia eles antes, enquanto ele ainda está ali com eles. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. Que é outro ponto, eles não foram os 12 cada um para um lado. Não, foram de 2 em 2, foram em dupla. Nós vemos esse princípio, né, em Eclesiastes, por exemplo, né, melhor é serem 2 do que 1. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Normalmente a gente vai aplicar, e sim, ele é plenamente aplicável, aquele texto de Eclesiastes, ao casal, à vida do lar, né? Mas há princípios ali que também vão se aplicar ao ministério da palavra. Aqui na igreja, sabe, é tremendo você poder, né, eu não estar aqui sozinho, né, todo o peso, né, da pregação está só sobre mim sozinho. Para poder compartilhar com o irmão e posteriormente, né, com o maninho, né, e posteriormente com, quem sabe, né, outros que Deus venha levantar, sabe, é tremendo, sabe, a gente poder, sabe, dividir a carga.
Hoje de manhã mesmo, o Maninho estava dando testemunho sobre o gaúcho. E não é algo que apenas o Maninho vê, né, na vida do gaúcho, assim, sabe? Essa chamada, assim, né, ao ministério da palavra. Eu também vejo isso, né, e eu creio que vai chegar o momento, né, assim como os apóstolos aqui, né, foram dando, chegou o momento onde o Senhor vai chegar também o momento onde o gaúcho vai estar pregando. E onde outros, né, aqui na congregação, Deus vai levantar, sabe? É o Senhor quem vai capacitando, preparando, né? E cabe a nós fazer o quê? Orar ao Senhor da seara, que envie mais trabalhadores para a sua seara. Aí o papel da oração, que a gente tem visto, né? É orar pelos pregadores, orar para que Deus envie mais trabalhadores. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Esse poder, meus irmãos, ele foi concedido a nós também. Desde que nós creiamos, esse poder nos é concedido, meus irmãos. É óbvio que se algum de nós não tiver fé para isso, não vai ter esse poder também. Então, que nós possamos pedir, Senhor, me dá fé, me capacita. Porque nós vamos ver que mesmo eles recebendo poder sobre os espíritos imundos, o que está escrito aqui? Eles receberam ou não receberam? Né? Jesus, claramente, aí deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mas mesmo assim, não teve uma situação posteriormente onde eles vão tentar expulsar o demônio de um menino e não conseguem? Acontece. E aí Jesus diz, por que eles não conseguiram? Por causa da incredulidade. E aí ele diz, como é que isso ia se resolver? Com jejum e oração. Jejum e oração. Então nós queremos poder para expulsar demônios. Jejua, ora. Pede para o Senhor, sabe aquela oração? Aumenta-nos a fé. É pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, porque é a única coisa, o único requisito necessário para nós operarmos curas, maravilhas, expulsarmos demônios. É isso, é a fé em Jesus Cristo, é a fé no nome poderoso de Jesus. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 8. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado. Nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Ele dizendo várias coisas que não era para eles levar. Eles não... Como é que é? Se precisassem comprar alguma coisa, eles iam na dependência do Senhor. O Senhor os enviou. E é interessante que esse momento aqui é onde o Senhor os envia com menos quantidade de coisas, porque a gente vai ver que posteriormente, né, tem outras situações assim, que não é exatamente nesse mesmo padrão aqui de envio. Mas esse envio aqui, que o Senhor, né, os manda aqui nesse primeiro momento, era justamente para treiná-los também em relação à fé. Para que eles aprendessem a depender do Senhor. Para tudo, para todas as suas necessidades. E nós, meus irmãos, precisamos aprender mais dessas lições. Nós estamos em contextos onde estamos muito acostumados, sabe, a depender de outros fatores. Às vezes a depender do governo, a depender, sabe, e especialmente no nosso país, sabe, com esse viés comunista, né, que há, sabe, nessa nação, assim, há muito dessa coisa, sabe, da dependência do governo, da dependência do Estado. E quando eu digo isso, não é só em relação a um Bolsa Família, não, em vários outros aspectos. Para a saúde, a gente vai lá, não, tem o SUS, né, vou lá. Para outros, para quando eu me aposentar, tem o INSS, aposentadoria, Previdência Social, e assim por diante, vários outros aspectos assim, né, há uma certa dependência do governo, do Estado. E isso é problema. Quando nós
Quando nosso coração, sabe, passa a confiar, a depender do Estado. Porque o Estado, ele toma o lugar de Deus. E no comunismo, o Estado é Deus. Só que para nós, crentes, quem é o nosso Deus? Jeová é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. É nele que nós confiamos e é dele que nós devemos depender. Não devemos depender do Estado, de nenhum outro. Então que nós venhamos cada vez andar mais em fé, de fé em fé, dependendo cada vez mais do Senhor. Sabe, que a gente não coloque a nossa esperança na incerteza das riquezas, do dinheiro, de uma conta bancária, de qualquer tipo de previdência, né? Por exemplo, meus irmãos, eu tenho 2 previdências. Eu tenho a do INSS, né, que contribui ali, a carteira assinada, né, está contribuindo, e tem a da Caixa Federal. Mas agora, que Deus me livre de confiar em qualquer uma dessas 2 previdências. Que Deus livre o meu coração, sabe, de me apoiar e achar, né, o meu futuro está garantido porque, né, eu tenho aqui, ó. Não está. Não é essas coisas que garantem o meu futuro. Eu comprei um imóvel. Olha só, agora, né, tô com a minha casa própria. Esse ano, se Deus permitir, eu consigo quitar o apartamento que eu tenho ali. Mas agora, eu vou confiar nisso, né? Agora eu estou garantido, agora eu tenho minha casa própria. Isso vai me garantir? Sabe, é nisso que eu vou pôr a minha confiança? Sabe, é nos bens que eu possuo ou qualquer outra coisa? Não, meus irmãos. Nós não podemos pôr a nossa confiança nessas coisas. Porque tudo isso pode ser tirado de nós num momento. Então a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. Somente, meus irmãos. Imagina se nós confiarmos nessas coisas. E aí Deus permite que tudo isso seja tirado de nós. E aí? O que a gente vai fazer? Como é que vai estar o estado do nosso coração? Se nós confiarmos no Senhor, se perdermos tudo, tá ok. Eu confio no Senhor, então, né? Mas agora, se a nossa confiança estiver nas coisas, se a nossa confiança estiver nos bens, e isso nos for tirado, a gente fica sem chão. Porque a gente se apoiou nessas coisas. Então, que Deus livre a cada um de nós de confiarmos em qualquer outro que não seja o Senhor. Aí diz assim, versículo 9, mas que calcem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Eles iam só com a roupa do corpo, com cajado, e não era um cajado, né, porque tinha 2 tipos de cajado. Tinha aquele grande, né, tipo um porrete assim para defesa, e tinha aquele outro menor que era só para ajudar na caminhada. Era esse menor que era o que eles levavam. Calçados. Nós temos 2 palavras no grego para, né, que acaba no português, na CF, sendo traduzido ambas as palavras para sandália. E às vezes até fica daí difícil de saber quando é que está falando de um ou de outro, porque, né, o texto ali em si está traduzido ambas as palavras como sandália. Só que, quando vai olhar no grego essas 2 palavras, uma descreve um calçado um pouco melhor, né, um calçado tipo assim, mais nobre, mais confortável, e o outro um calçado mais simples. E essa sandália que diz que calcem sandálias é essa sandália mais simples. Ou seja, eles iam andar em simplicidade, modéstia. Não iam chegar, né? Como é que é? Quantas vezes eu já ouvi? Tinha uma época da minha vida assim, ó, que misericórdia de mim. Eu gostava das pregações do Marco Feliciano. Fazer o quê, né? Até que um dia, né, eu tava lá jantando, né, com o meu pastor na época, o pastor Igmar, lá de Nova Prata. E daí a gente falando dos pregadores que a gente gostava, então, né? E o pastor recente tinha falado assim, né? Tem alguns pregadores aí que as pessoas acham que são homens de Deus, mas não são, né? Aí pois é, eu gosto de ouvir o Marco Feliciano, né? Eu fui bem contente para ele, assim, esse é dos que não é.
Quando eu vi aquilo, assim, eu não falei mais nada, né? Mas eu comecei a repensar. Eu já conhecia a palavra, assim, mas eu comecei a passar algumas coisas. Pois é, mas realmente tem vários problemas nas pregações dele mesmo, né, e tal. E aí, ele era um, né? Volte e meia, ele ia, né, ia pregar numa igreja, assim, daí ele olhava, né? Pá, e pastor, com terno, né? Daí começava a falar da gravata do pastor e tal, das roupas, né? O terno Armani, não sei o quê, né? Nem Salomão, em sua glória, se vestiu, né? Com tal. Tipo, como se o foco, sabe, de um pregador, de um pastor, fosse, né, a roupa cara, dispendiosa que tivesse usando, e isso ainda ser algo digno de ser exaltado. Bem diferente, né, do que Jesus manda, né, os apóstolos ali, os seus discípulos, para irem pregar vestidos com simplicidade. Então é completamente, sabe, às avessas. Sabe, que muitas igrejas, muitos pregadores aí têm ensinado e enfatizado. Por isso que a teologia da prosperidade, sabe, é tão terrível. Ela inverte todo o padrão, né, bíblico. Faz com que o coração das pessoas esteja nos lugares errados. A pessoa começa a se preocupar, né, tem que chegar aqui, né, numa beca, assim, né, com melhor roupa mais cara, terno, gravata, sapato, né, do bom, do melhor e tal. Quando o coração começa a ir para essas coisas, e migrar para esse lado, misericórdia, meus irmãos. E dizia-lhes, versículo 10, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Vejam, eles iam chegar numa cidade. Eles iam depender que alguém os hospedasse. Sabe, e é tão tremendo, só invertendo, né, a posição, nós sermos aqueles que recebem missionários, pregadores, pastores. Sabe, várias vezes, né, Deus me deu a oportunidade de receber tanto pastores como missionários. Né? O missionário Christian, né, lá da Sérvia, né, eu já tive a honra de hospedá-lo na minha casa. E outros pastores na época, né, quando a gente estava naquele outro prédio lá na Avenida Central, e tanto o pessoal lá da Matriz, BZN, vários, né, mandavam, né, seguidamente pastores, né, para virem ministrar. Alguns deles, às vezes, precisavam de pouso, né, para, às vezes, como ia culto até tarde e tal, né, às vezes para voltar, né, daí no outro dia de manhã. Várias vezes eu pude, né, abrir as portas da minha casa para poder receber, né, esses pastores. E como, sabe, é bênção nós podemos receber homens de Deus na nossa casa. E agora, invertendo agora, aquele que é o pregador, aquele que vai, quantos por aí, sabe, especialmente voltando, né, bater aqui, ó, na tecla, desses da teologia da prosperidade, que se não for o hotel 5 estrelas, se não tiver já o cachê de 5 mil, 7 mil, na noite, de uma pregação só que ele vai fazer, ele nem vai. Tem, tipo assim, ser recebido na casa de um irmão, especialmente se for um irmão mais simples, não. Aí, olha, eles respingam. Qual foi o que o Senhor disse? Na casa em que entrares, ou seja, não era para ficar numa hospedaria, ou não tinha naquela época estalagem, locais onde a pessoa pagaria e poderia ser recebido. Sim. Lembra da parábola do bom samaritano? Onde, né, o samaritano vai lá, ajunta aquele que estava ferido, que foi, né, atacado lá por bandidos e tal. Ele leva aquele homem onde? Numa estalagem. Paga o valor para que ele ficasse hospedado lá. Ou seja, existiam hospedarias, né, naquele tempo. Mas o Senhor Jesus disse que era para eles ir para as hospedarias? Não. Era para depender. Afinal, eles não iam nem levar dinheiro no cinto, né? Então, como é que iam pagar por uma hospedaria, né? Então, eles iam depender, né, das pessoas que iriam abrir as portas para recebê-los. E no momento que eles entrassem, o primeiro que abriu as portas podia ser o mais simples. Eles iam pregar, enquanto estivessem pregando naquela cidade, eles iam permanecer hospedados naquela casa. Se
Ah, mas daqui a pouco, né, surgiu lá, eles estão lá pregando, quando vê tem outro. Alguém lá se converte, alguém lá mais abastado, mais rico, né? Resolve, e convida, né? Não, vem lá para minha casa, lá e tal, né? Aí eles poderiam ser tentados, né? Pois é, aqui não está tão confortável assim, né? Na casa do irmãozinho aqui. Deixa eu ir lá para casa lá do fulano lá que é rico, lá que me convidou para ir lá, né, tal, e mudar de... Olha que terrível seria, né? Pensa, olha a disposição do coração. Como é que estaria a disposição do coração do apóstolo caso ele fizesse isso? Estaria no conforto, estaria nos bens, ou até no status daquele que, né, que o receberia, seria um status maior. Ou seja, tudo errado. Por isso que o Senhor diz, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E pensa, né, a desonra para o irmão que recebeu, né? Sabe, ele foi lá para a casa do outro porque o outro tem mais condições e tal. Então, olha o dano que isso iria causar, até mesmo para a mensagem do evangelho que eles estavam carregando. E olha o dano que esses pregadores da teologia da prosperidade trazem para o evangelho hoje. Quantas pessoas que resistem à conversão, resistem a Cristo por causa desses homens. Por causa desses princípios, completamente distorcidos que, em vez de olharem, né, para a Escritura e serem fiéis à Escritura, aos princípios contidos na palavra, não. Fazem tudo, né, o que o coração deles quer, não o que Deus quer. Mas continuando aqui, versículo 11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então imagina, eles estão lá, eles estão indo pregar e eles estão na dependência de que pessoas os recebam. Mas aí eles chegam no local, estão lá pregando e ninguém quer receber, ninguém quer aceitar a mensagem. Há uma rejeição geral. Vamos lá, assim como aconteceu com Cristo, né? Nós acabamos de ver ali no domingo passado, Jesus na sua cidade, em Nazaré, sendo rejeitado. Sendo zombado ali, sendo, né? Não é esse aí o carpinteiro, né? Filho de Maria, irmão de Tiago, então nós estamos aqui conosco suas irmãs, escandalizavam-se nele. Assim como Jesus foi rejeitado, os apóstolos também poderiam ser rejeitados. E se o fossem, aquele que rejeita o ministro da palavra, rejeita também o Deus da palavra. E Jesus mesmo lhe fala, tem um outro, se não me engano, em Mateus capítulo 10. Jesus fala assim aqui, que aquele que rejeita eles, rejeita a mim. E aquele que rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Jesus faz bem essa. Salvos. Estão perdidos e o Senhor está ali, fazendo um esforço para encontrá-los, para buscá-los, para recuperá-los, resgatá-los. E aí, como é que funciona quando há uma rejeição dessa iniciativa do Senhor em resgatá-los? O juízo é pior do que para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram cidades tão terríveis no pecado. Não é muito diferente assim do que é hoje, tá? Hoje, em alguns aspectos, a gente pode dizer que é até pior. A gente está vivendo tempos onde, em alguns aspectos, é até pior do que Sodoma e Gomorra. A única coisa, assim, que a gente pode dizer que, quem sabe, não seja... Em verdade, eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, Sodoma e Gomorra foram cidades que Deus destruiu. Deus ele mandou fogo do céu e destruiu de tanto pecado que havia naquelas cidades. Mas agora, pensa comparar uma cidade que rejeita o evangelho, ela vai ser considerada no dia do juízo como tendo cometido pecados mais graves e dignos de um juízo maior do que o de Sodoma e Gomorra, que foram aniquiladas.
Só para nós termos um nível de comparação para ver o quão terrível é rejeitarmos o Evangelho. Então, que Deus nos livre de apostatarmos da fé, de naufragarmos na fé, ou de se alguns de nós, o nosso coração não se converteu ainda e nunca virmos a nos converter. Que Deus nos livre. Que Deus nos conceda um coração, sabe, que ama a Deus, que ama a sua palavra, que se sujeita ao Evangelho, que se sujeita à palavra de Deus. Imagina, sabe, é algo tão ruim, tão terrível, sabe, para um pregador ter que chegar ao ponto de sacudir a poeira debaixo dos pés, em testemunho contra aqueles que rejeitaram. Mas pensa que terrível vai ser a eternidade daqueles que receberam esse testemunho de terem rejeitado. Então, versículo 12 diz assim, ó, e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Veja que a mensagem dos apóstolos é a mesma mensagem. Vem, ó, João Batista pregava o batismo de arrependimento. Jesus, quando ele vem, né, vai lá na Galileia, ali pregando, que é dito que ele anunciava o Evangelho, dizendo assim, ó, tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem de Cristo. Então a mensagem do arrependimento, meus irmãos, é uma linha contínua. Todos os profetas, e vai indo, sabe? E posteriormente, então, após Cristo ter ensinado os apóstolos, então os apóstolos vão e ensinam o quê? Pregam o quê? Arrependimento. Então, o resumo da mensagem deles é arrependimento. E aí, é interessante que um dia eu estava, né, num movimento de jovens, assim, né, aonde era um ministério, né, que estava ali nessa estileira, assim, né, de parede preta e luzes, aquela coisa estilo boate, assim, e aí, né, que segue aquele padrão da Hillsong e essas outras igrejas, né, de fora, assim. E aí, qual que era a filosofia, né, do ministério? Era não falar sobre o pecado. E óbvio que não falando sobre o pecado, também não havia um chamado ao arrependimento. Porque tu só pode chamar ao arrependimento se tu falar do que as pessoas precisam se arrepender, ou seja, se tu falar do pecado. Então, aí tu fica assim, tá, mas peraí. João Batista, Jesus, os apóstolos, a mensagem de maneira geral das Escrituras é chamando os homens ao arrependimento. O que a gente vai pregar se não for falar sobre o pecado e chamar o povo ao arrependimento? Aí queriam que todo final de culto, né, se fizesse uma oração, se fizesse uma chamada, né, para as pessoas aceitarem a Jesus. Então, peraí, e eu vou participar de uma coisa dessas? Eu vou enganar aqueles que estão presentes num culto desses, fazendo eles confiarem que estão salvos quando não se arrependeram dos seus pecados? Pensa que coisa terrível isso. Como é que eu posso dar essa confiança? Né? Porque ela repetiu uma oração ali, e aí todo mundo está ali alegre porque ela é mais um que foi salvo. Foi salvo, mas nem sabe o que é pecado, nem sabe que precisa se arrepender dos seus pecados. Que salvação é essa? Foi salvo do quê? Jesus morreu por essa pessoa, mas morreu pelo quê? Morreu pelos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Como é que a gente não vai falar do pecado? Como é que a gente não vai falar do motivo que levou Jesus para a cruz? Do motivo que ele veio, que era justamente para nos resgatar da condenação dos nossos pecados. Então não existe evangelho sem a mensagem de que somos pecadores e que precisamos nos arrepender. Se não falarmos do pecado e que precisamos nos arrepender do pecado, o evangelho não foi anunciado. Nós podemos falar do amor de Jesus, podemos falar de vários outros aspectos, mas nós não podemos dizer que nós evangelizamos.
Saindo eles, pregavam que se arrependessem. A mensagem dos apóstolos foi resumida dessa forma. Pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então vejam. Eles expulsaram demônios. Muitos. Não disse? Expulsaram alguns. Não, muitos. E eles ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Meus irmãos, nós temos apenas 2 versículos no Novo Testamento que falam sobre a unção com óleo. Um é Tiago 5:16. Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Aliás, perdão. 14. Confundi aqui. 5:14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Então nós vamos orar. Olha só que interessante, né? Orar sobre o doente, o que implica, né, sobre a imposição de mãos. Orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. A oração em nome do Senhor Jesus e ungindo com azeite. Então aqui nós temos, sabe, essa orientação bíblica para quando alguém está doente. Os presbíteros da igreja, e óbvio que isso aqui não está restrito somente aos presbíteros, meus irmãos. Qualquer crente pode orar. Mas agora, é bom seguir o que está aqui no script, né, que o Senhor estabeleceu, óbvio. Se tu pode chamar o presbítero, pode chamar o presbítero é o pastor. Pode chamar os pastores para ir orar, impondo a mão, ungindo com azeite. Chama os pastores. Agora, não vai ter como. Então, pede tá o marido doente, pede para a esposa. Pega o óleo ali, me unge, ora por mim. Tá a esposa doente, o marido vai lá, põe a mão sobre a esposa, unge ela com óleo. Não tem óleo, não tem problema. Impõe a mão e ora, sem óleo. Não está presente no mesmo lugar. Chama, né? Faz uma ligação, manda uma mensagem e ora à distância. Não precisa necessariamente o contato físico, né? A imposição de mãos ou a unção para que a cura aconteça. Deus vai ouvir a oração e é Deus quem vai responder a oração. Mas agora, quando se pode lançarmos mão, né, da imposição de mãos, a gente vem impor as mãos. Tem como ungir com óleo? Unjamos com óleo. A questão aqui, a nossa fé não pode estar no óleo. Tá? A nossa fé não pode estar no óleo. Tem gente que diz assim, né, o óleo ungido, né? Óleo ungido. Óleo ungido. Só para os irmãos saberem, tá? Se alguém for ungido, né, digamos que eu fosse ungir a minha esposa, o que é ungir? É ou passar o óleo ou derramar o óleo. 2 formas de ungir. Como é que vai? Se o óleo é ungido, então como é que é? Alguém passou o óleo no óleo, alguém derramou o óleo no óleo, como é que é esse negócio, né, para ter óleo ungido, né? Então, óleo ungido é estranho, né? Mas não existe, na verdade, óleo ungido, né? Eu nunca vi um óleo ungido de fato, mas né, um óleo que se vai usar para unção, né? Ok. Tem que ser aqueles óleozinhos cheirosos, né, que tu compra lá, verdinho, azulzinho, amarelo e tal, né? Não tem necessidade de ser esse tipo de óleo assim, né, que é feito, né? Ok, tipo assim, a gente até tem aqui, nem sei onde é que tá, né? Até tem uma coisinha que é um olhinho verdinho assim, né? Não tem problema em usar um óleo desses, mas tem gente que acha que não, tem que ser um óleo desses. Uma vez eu estava conversando com alguém, e aí eu disse, né, se não né, a gente usa o óleo de cozinha. A pessoa ficou assim, como assim? Usa óleo de cozinha, não tem que ser o óleo ungido. Eu falei, que óleo ungido? Nem existe esse negócio de óleo ungido. Tu não unge o óleo, é óleo para unção. Não, realmente, é óleo para unção.
Tá, mas lá aqueles óleos consagram óleo. Que consagram óleo? É feito numa fábrica, né? Que nem se fosse o caso, né? Lógico, não há necessidade de vou consagrar o óleo aqui, né, e tal, porque daí tu está atribuindo poder ao óleo. Mas assim, mesmo que fosse o caso, não. Se tu não tem óleozinho desse, usa o azeite de oliva da tua casa, pode ser o óleo de soja, não tem problema. Pode ser, é óleo. Ungir com óleo. O óleozinho que eles lá não é nem... Na época, qual era o óleo que eles usavam, né? O azeite de oliva. Os óleozinhos que eles vendem nos vidrinhos, nem azeite de oliva é. Como é que... É óleo mineral. Então, tipo assim, e as pessoas vão lá e consideram, né? Esse aqui é que é o óleo poderoso. Se quisesse ser tão, né, arrisca assim, né, com o que está na palavra, eles deveriam, né, abolir todos esses óleos minerais e usar o azeite de oliva, então. Só, né? Aí iam ser bem conforme o óleo que era usado lá pelos apóstolos, né? Mas mesmo que for o caso, tá? Que ninguém atribua poder ao azeite de oliva, tá? Também não quero que alguém fique com isso no coração, né? Não, então agora a gente só vai usar o azeite de oliva agora, não vamos usar. Mas, então, meus irmãos, está alguém enfermo? Ora. Crê que o Senhor, sabe, Ele pode usar qualquer um de nós. O que nós precisamos fazer é crer. Nós precisamos crer. Orando, impondo a mão, ungindo com óleo. A gente vai estar seguindo o exemplo dos apóstolos. E seguindo a própria orientação lá de Tiago. Que é a orientação para toda a igreja. Versículo 14. E ouviu isto o rei Herodes. Ouviu isto o quê? Né? Sobre o ministério de Jesus, principalmente. Né? E uma das coisas que deve ter também feito com que o ministério de Cristo ficasse mais conhecido ainda, foi o fato de ele ter mandado, né, os 12 para pregar. Isso fez com que, né, a fama de Cristo, né, se alastrasse mais ainda, né, e chegasse aos ouvidos do rei Herodes. Então, ouviu isso do rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório. É o nome de quem? O nome de Cristo. Né, se tornara notório. E disse, João, o que batizava. João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos. E por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta. Ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Então, olha só, meus irmãos. Aqui, chegou a notícia lá para Herodes. Começou a ouvir, então. O que ele conclui? Ele conclui que João, o Batista, que ele tinha mandado matar, tinha mandado degolar, teria ressuscitado dentre os mortos. Outras pessoas, cada um tinha uma opinião sobre Jesus. Né? Uns diziam que era Elias. Tinha promessa, né, lá em Malaquias, né, no profeta Malaquias, de que Elias ia vir. Aí uns estavam achando, não, ele é o Elias, que ia vir. Outros, é um profeta. Um profeta em que sentido? Eles diziam que ele poderia ser um dos profetas que tinha ressuscitado. Tem um dos evangelhos que ia dizer assim, quem sabe seja Jeremias. Sabe? Eu chegaram até a supor que Jesus fosse Jeremias ressuscitado. Já o Herodes cria que poderia ser o próprio João o Batista ressuscitado. E uma vez então ressuscitado, por isso que esses poderes, né, se operam nele. Né? Ele diz ali, por isso as maravilhas, né, operam nele. Ele achava que era o João o Batista que tinha ressuscitado. Por que ele estava com essa convicção, assim, né, na mente dele? Por causa do peso na consciência, meus irmãos. Ele estava tão perturbado no espírito dele por ter mandado matar o profeta, que isso fez, sabe, com que era um medo, né, que ele tinha, uma consciência, sabe, tão acusada, tão aberta, uma ferida, sabe, aberta, não curada, incurável.
que, né, quando ele vê lá, não, só pode ser né, ele é atormentado pela consciência. Só pode ser o João o Batista, né, que eu mandei matar, que ressuscitou. Tudo isso por causa, né, do tormento que estava no coração dele. Quem é? As pessoas estavam ali na volta, né, acusando ele? Não. Era uma acusação interna. A consciência dele. Então, a primeira coisa, meus irmãos. Aqui nós vemos o poder da consciência. E o poder da consciência está do nosso lado. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos a Palavra de Deus, sempre saibam disso, estejam conscientes disso. De que a consciência das pessoas às quais nós pregamos está do nosso lado. Muitas vezes, mesmo quando nós somos rejeitados, mesmo quando nós estamos ali pregando a palavra, né, desejando que aquela pessoa creia, se converta, né, e falando, tu precisa te arrepender disso, senão tu vai perecer, senão... Nós, sabe, naquele desejo, né, de que a pessoa seja salva, pregando, né, por amor, sabe, sabendo que é a chance que ela tem, senão o que vai ser da eternidade dela? Mas mesmo que sejamos rejeitados, saiba que a consciência daquela pessoa, está lá martelando. Pode ser que mais tarde, justamente, aquela consciência vai, até que pode ser que venham frutos mais tarde. Mas não é garantia. Eles que rejeitam o Evangelho. É o caso de Herodes aqui. Ele rejeitou, e é interessante que a rejeição de Herodes, ela não é uma rejeição assim que ele nunca dava ouvidos, ele rejeitava, né, completamente aquilo que João o Batista pregava. Não era assim. Não era uma rejeição assim completa. A gente vai ver aqui, ó. Olha só. 17. Porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então João Batista denunciava o pecado do rei. João Batista tinha medo de falar do pecado das autoridades? Não, você não tinha nem de falar do pecado do rei, que dirá de qualquer outro. Então, nós, meus irmãos, da mesma forma, nós temos que denunciar os pecados. Que não tenhamos receio, sabe? Mas é o meu chefe. Imagina se eu vou falar. Vai que eu perco, né, uma promoção, perco meu emprego. Mas é o fulano, é o prefeito da cidade. É o vereador tal. O deputado é isso, é aquilo. Não importa a posição que a pessoa tenha. Nós precisamos falar a verdade. Mesmo que venham consequências ruins. Foi ontem. Eu comecei a pregação aquele dia no retiro, no sexta-feira, justamente fazendo esse questionamento. Até onde vai a nossa obediência? É até o limite, né, onde nós não somos prejudicados por obedecer ao Senhor? Vejam, até onde foi o limite da obediência de João o Batista? Ele foi preso primeiramente, por ser obediente a Deus, por pregar a verdade, não abrir mão de falar a verdade. E por fim, o que aconteceu com ele? Foi decapitado. Nós, no lugar de João Batista, o que nós faríamos? Nosso limite de obediência chegaria até o ponto de sermos presos e mortos, como João foi? Ou, não, se tiver que falar do rei e correr o risco de ser preso, deixa eu continuar falando só para aqueles lá que eu não corro o risco, né, de... Será que nós iríamos agir dessa forma? Sabe, então que nós venhamos, meus irmãos, a sermos obedientes ao Senhor, independente das consequências. João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Pensa, meus irmãos, Filipe, a Herodias ali era mulher de Filipe, irmão de Herodes. Provavelmente o que deve ter acontecido antes foi um adultério,
E aí depois ela vai, larga o Filipe e se casa com Herodes, a mulher do próprio irmão. O que a lei de Moisés dizia sobre isso? Que isso era imundícia. E aí, João Batista, denunciando o pecado, vai preso, é amarrado no cárcere, foi encerrado por Herodes. Ele dizia, por causa de Herodias. Esse por causa de Herodias pode ter dois sentidos, tá? Pode ser no sentido assim, Herodes ficou ofendido com o João Batista e mandou prender por causa, né, da denúncia do pecado, do envolvimento dele com Herodias. Mas esse por causa de Herodias também pode ser no sentido de Herodias ter lá, ó, no ouvido de Herodes, manda prender esse cara, ele está falando contra nós aqui e tal, prende ele uma vez. E aí, né, ele então, por causa, instigado por ela, mandou prender. Então esse por causa de Herodias, sabe, pode ter esses dois sentidos. E a mulherzinha ali, era bem daquele estilo Jezabel, né? Porque a gente vê um padrão, né? E isso é interessante. Nós tínhamos lá Elias, que pregou no tempo de Acabe. E Acabe era o marido de Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. Uma mulher com tramas malignas. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote, que ficava no lado do palácio dele, ele quis comprar a vinha de Nabote. Nabote disse assim, ó, eu não vou vender a herança dos meus pais. Nabote recusou vender. Podia ser o rei negociando com ele. Não, era a herança dos pais dele. Ele não ia vender para ninguém. Não tinha interesse no dinheiro que o rei podia oferecer daqui a pouco, né, 2, 3 vezes o valor da vinha, se fosse o caso. O rei tinha condições de pagar um valor maior, se fosse, mas podia, né, pensar assim, ganhei a minha vida agora, né? Poder vender essa propriedade aqui para o rei, posso pedir daqui a pouco, 2, 3 vezes o valor que ela vale, né, ele vai pagar. Não vou vender. Aí o que a Jezabel faz? A Jezabel contrata ali os homens que servissem de falsas testemunhas contra Nabote para acusá-lo falsamente de ele ter blasfemado contra Deus e contra o rei. E qual era a pena do pecado de blasfêmia? Especialmente óbvio, né? Blasfêmia contra Deus. Pena de morte. Era apedrejamento. O que acontece com Nabote? É apedrejado. Aí Aí depois a Jezabel chega lá e ela que tramou tudo. Escreveu as cartas em nome de Acabe, selou com o anel do rei e tal, e mandou. Fez tudo. Depois só chega para Acabe lá, ó, não fica mais triste que pode ir lá agora lá tomar posse da vinha de Nabote. Aí Elias vai lá e por causa desse pecado, Deus decide matar todos eles. Tanto Acabe como a Jezabel. E os dois morrem, de fato. Da forma como Elias vai lá, profetiza, que eles iam morrer assim, 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 e é exatamente assim que eles morrem. E Elias era aquele que denunciava o pecado. Denunciava o pecado de Acabe. Acabe, né, olhava para Elias, né, eis aí o perturbador de Israel. Aí o Elias, né, perturbador de Israel és tu, com as tuas idolatrias e tal, e falava dos pecados de Acabe na cara. Era o rei, podia mandar matá-lo na hora. Quando o filho do Acabe tenta mandar os soldados lá para prender Elias, 50 soldados para prender Elias, e ele disse, ó, homem de Deus, desce daí. Ele estava em cima do monte, né? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti, deu 50. E morreram todos. Aí o rei manda outros 50, né? Eu ouvi falar. Aí chega lá os outros 50, né? Aí o cara chegou mais, né? Não, agora eu vou falar mais grosso, né? O Diante falou muito fino com Elias. Deixa eu aqui, ó. Eu sou macho aqui, né? Homem de Deus, desce daí agora, depressa. Aí o Elias, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti, seus 50. Desceu fogo do céu, consumiu a ele, seus 50. Aí o rei manda uma terceira companhia de 50 soldados. Aquele último chega se humilhando. Homem de Deus, tem misericórdia de mim, dos teus servos, dos 50 soldados dos teus servos aqui.
Aí o anjo do Senhor disse, não pode descer com esse aí. Aí Elias vai acompanhar eles. Então, tipo assim... Mas agora, é interessante, né, que Elias não foi preso. Elias o Senhor guardou em todo o tempo. Mas João, o Batista, não aconteceu da mesma forma. Ele não teve o mesmo livramento de Elias. Elias nem passou pela morte. Elias foi arrebatado vivo ao céu. Mas João Batista foi aquele que anunciou o caminho do Senhor e selou o seu testemunho com o seu próprio sangue. Versículo 19. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Vê, né? O Herodes mandou prender, mas mesmo assim, mesmo ele tendo sido preso, o Herodes, provavelmente ele concedeu, o mais provável é que ele concedeu o pedido de prender a João Batista, mas ele não permitiu que outros pedidos dela fossem satisfeitos. Com certeza ela já tinha pedido para Herodes matá-lo, ou fazer outras coisas, sei lá, torturá-lo, fazer alguma coisa com ele, mas Herodes guardava ele, prendeu, mas, olha só, Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. Por que ela não podia? Versículo 20 diz o porquê. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo e de boa mente o ouvia. Então ele sabia que João Batista era um homem justo, santo. Sabia que só o fato de mantê-lo preso já era algo errado. Então que girar e estender a mão para fazer algum mal a ele. E aí, mesmo Herodias incitando ali, querendo que ele matasse, não, ele guardava João Batista em segurança. E não só guardava ele em segurança, como fazia muitas coisas atendendo. O que dá a entender assim, ó, João Batista estava lá preso. Aí, preciso de tal coisa, né, tal. Porque afinal, os discípulos de João iam até ele. Ele estava lá preso, né? Lá preso, João Batista mandava, né, ó, vai lá, vem com Jesus lá, pede lá para ele se ele é o Cristo. Por que ele podia ter esse contato com os discípulos dele? Porque o Herodes permitia. Provavelmente a pedido dele, atendendo. Pode ser que um dos pedidos que Herodes atendeu era justamente o de ele ter esse contato, manter ainda esse contato com os discípulos. E olha que interessante isso, meus irmãos. E de boa mente o ouvia. O que dá a entender, meus irmãos, que Herodes, ele não rejeitava tudo o que João Batista falava. Ele não atendeu o quê? Aquela chamada ao arrependimento ali, ó. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E isso foi algo do qual Herodes não quis se arrepender. Não quis abandonar esse pecado. Mas não significa que em outros aspectos Herodes não atendia a João. E ouvia de boa mente. E o que isso nos mostra, meus irmãos? Adianta a nossa obediência ser parcial? Adianta nós escolhermos, nós ouvirmos o evangelho de boa mente. Nós estarmos, né, que bênção, né, que é ouvir a palavra e tal. Né, mas daí quando toca naquele pecado que a gente ama, daí, não gostei da pregação hoje. Adianta isso, né? Tipo assim, a gente escolher, né? Tipo, esses mandamentos aqui que é mais fácil de obedecer, a pregação hoje só tocou nesses mandamentos. Aquilo que eu já estou acostumado, né, a praticar. Que bênção. Aí naquele dia que foi na raiz lá dos meus problemas, daquilo que eu preciso mudar. Aí naquele dia eu respingo, daí eu, não, isso aí não, aí já é demais. O Herodes era assim. Ele ouvia de boa mente a palavra de João Batista. Mas quando foi falado o pecado amado dele, de ele estar casado com Herodias, e olha só, ele não estava juntado, ele estava casado. Só qual que era o problema? Não importa se estava casado ou não. Aquele casamento não podia ter acontecido.
Era um casamento que não podia ter acontecido, porque ele casou com a mulher do irmão. E a lei de Deus, não importa se o Herodes mudou a lei, sei lá o que ele fez para poder se casar com a mulher do irmão. A questão é que a lei de Deus não permitia. Então, mesmo que fosse casamento, mas era pecado, porque era um casamento ilícito, era um casamento que não poderia ter acontecido. Casar com a mulher do irmão não podia. Então não é questão só de que ele estava juntado com a mulher do irmão, que ele adulterou com a mulher do irmão, é que ele casou com a mulher do irmão. Daqui a pouco até, sei lá, não importa o motivo, mas a questão é, ele não podia. Tudo isso estava errado, era pecado. E Herodes não atendeu nisso. Nisso ele não atendeu. Então, meus irmãos, que nós venhamos a ouvir sim, de boa mente a palavra do Senhor, mas que nós não venhamos a escolher quais mandamentos nós vamos atender e quais nós não vamos atender. Que nós tenhamos a resolução de atender a todos os mandamentos. Jesus não disse para nós, lá em Mateus 28, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então os discípulos devem estar dispostos a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Não apenas algumas coisas. Herodes era um discípulo? Não. Por que Herodes não era discípulo? Porque ele até ouvia de boa mente. Só que ele atendia só aquilo que ele queria. Aquilo que ele não queria atender, ele não atendia. E um discípulo de Jesus não escolhe quais mandamentos de Jesus ele vai obedecer. O discípulo de Jesus, ele tem que estar disposto a obedecer todos os mandamentos de Jesus. Que haja essa disposição no coração de todos nós, meus irmãos. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Então, no dia do aniversário de Herodes, o que ele fez? Ele deu uma festa e entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. Tu vê, a filha de Herodias, não disse que era filha dele, era filha de Herodias. Provavelmente, então, a filha de Herodias com Filipe, o seu irmão, ou seja, a sua sobrinha. A sua sobrinha. Podia um homem casar com a sobrinha pela lei de Moisés? Não. Assim como o homem não podia se casar com a mulher do irmão, também não podia casar com a sobrinha. Não podia casar nem com a tia, que é a mesma coisa, né? Tio e sobrinho. Ou seja, não podia haver esse casamento. Então, um homem não poderia se casar nem com uma sobrinha e nem com uma tia. Esse tipo de casamento também não podia. Quem era essa mocinha aqui? A sobrinha de Herodes. Era a sobrinha dele. O que ela vai ali? Ela faz o quê? Entrou, a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Diz que praticamente era um pedido de casamento isso aqui. Até metade do meu reino. Não foi o que o rei Assuero disse para Esther, a sua esposa, pede-me o que quiser, até metade do reino. Né? Então, assim, por que ele se agradou? Se agradou do quê? Que tipo de agrado foi esse? Foi um agrado sensual. Ele se agradou no sentido de desejar aquela menina. Aquela dança foi uma dança sensual e ele ficou lá desejando aquela menina e aí essa promessa, esse presente aqui, quem sabe era até visando outras questões depois também. Então olha que coração, sabe? Um homem que um abismo vai chamando o outro. Um homem que vai lá e se casa com a mulher do irmão. Vai ter algum pudor de desejar a sobrinha? A filha do irmão? Não. Então, assim, para ver como era um homem
pervertido, esse Herodes. E aí vai lá, né, faz um juramento, tudo né, que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João, o Batista. Então ali, né, aquela mulher viu a oportunidade. Alguns, meus irmãos, entendem até que havia todo um conluio com o próprio Herodes. Essa tristeza dele, né, porque aqui, ó, e o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento, dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, né, enviando logo, mandou executar. Tem alguns que entendem que essa tristeza de Herodes aqui era apenas uma hipocrisia, né, que era apenas assim, um fingimento. Que eles fizeram todo um plano, né, para matar o João Batista. Né? E aí, aqueles que entendem que era um plano, eles dizem assim, chegando uma ocasião favorável, né, quando diz ali no versículo 21, chegando uma ocasião favorável, então se baseiam, né, ali nessa, chegando uma ocasião favorável, ou seja, né, onde o plano poderia ser executado e que teria sido tipo tudo um teatro, né, executado por Herodes, a menina e Herodias. Mas, por mais que, né, pode fazer algum sentido assim, mas para mim, meus irmãos, não. Eu entendo, tá, que Herodes ele se precipitou nessa concessão aqui, né, de um presente e tal, né, de maneira indiscriminada, é o que tu quiser e tal, né, sobre o juramento aí, no juramento precipitado, a Bíblia, né, diz claramente para nós não jurarmos, não fazermos um voto de tolo, alguma coisa assim. Ou seja, você tem que cuidar com as palavras que saem da nossa boca, de não falar palavras precipitadas. Depois a gente venha ficar ali empenhado, né, amarrado, né, com as nossas próprias palavras. Eu entendo, sabe, que Herodes ele se precipitou nas suas palavras. Afinal, o próprio texto diz que ele atendia de boa mente a João Batista, que ele, vamos dizer, temia João, sabia que era homem justo, guardava com segurança, fazia muitas coisas atendendo de boa mente, né, o ouvia. Então, eu creio que a tristeza dele foi uma tristeza real, e não um fingimento. Mas, independente disso, o Pilatos, quando manda crucificar a Jesus, e vai lá e lava as mãos, por um momento ele tentou fazer, não, vamos, tem ali a tradição, soltar um pela Páscoa, eles querem que eu solte a Jesus, o rei dos judeus. Não, solta Barrabás e tal. E ele foi ali naquelas tentativas e tal, mas independente, quando o povo começa a lhe pressionar, crucifica, crucifica, ele cede. Ele deveria ter cedido? Não. Ele não poderia ter cedido. É óbvio que tudo precisava se cumprir. Mas a questão é, o pecado de Pilatos, independente se nos planos de Deus aquilo precisava acontecer, para que Jesus morresse crucificado, as profecias todas se cumprissem e nós fôssemos salvos. Independente disso, Pilatos pecou. Ele foi um juiz injusto. Ele reconheceu que Jesus era justo, que não tinha nada do que merecesse nenhum tipo de pena. E mesmo assim, manda açoitar. Porque, né, só mandar açoitar já estava errado. Porque já era para tentar agradar o povo e ver, né, se com isso já ficavam satisfeitos. E aí depois pedem que ele seja crucificado e ele, por fim, lava as mãos. Não adiantou lavar as mãos. Ele mandou que fosse crucificado. Então a mão dele, para ele, tentou, né, na consciência dele, tentar ficar, né, lavar as mãos, mas as mãos dele estavam com o sangue de Jesus também, assim como os outros, que pediram, né, para que o sangue caísse sobre ele e sobre seus filhos. E aqui, meus irmãos, o Herodes, o que ele deveria ter feito? Me precipitei. Não, isso aí não, por favor, pede outra coisa. É isso que ele devia ter falado para a menina. Aí já é demais, né? Poderia até ter dito assim, não, eu disse até metade do meu reino. A vida de João Batista vale mais que metade do meu reino. Ele poderia também ter, né? Mas não. Um homem ali turbado, né, pelo pecado, simplesmente, né, levou em conta que um juramento feito na frente dos grandes ali, não vou, né?
fazer aqui de que é um rei que volta atrás da sua palavra. Tu vê, o amor próprio, né, o zelo pela própria fama, pelo nome dele, né, foi muito maior do que o cuidado, né, com aquilo que é justo, né, a preservação da vida de um homem de Deus. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina. E a menina a deu à sua mãe. Então aquela mulher, né, por fim, tem o seu desejo satisfeito. E eu fico pensando, sabe, como é que ela deve estar hoje. Né, e como é que estará durante toda a eternidade. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram seu corpo e o puseram no sepulcro. E aqui nós vemos, meus irmãos, um padrão. Cristo, depois que foi morto na cruz, um dos seus discípulos, José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus e o sepulta. João Batista, depois de morto, seus discípulos, né, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E esse é o padrão, meus irmãos. Assim como isso acontece com Cristo, acontece com João Batista. Todos aqueles na Escritura, sabe, que têm a sua memória honrada, eles são sepultados. Nós vemos ali, olha que coisa tremenda, assim, ó, como Abraão, sabe, se importou, né, com sepultar Sara. Ele vai lá, ele não comprou nada na terra, nunca comprou um pedaço de terra para cultivar, para fazer alguma coisa, mas para sepultar a sua esposa, ele vai lá e faz questão de comprar. Então a única terra que Abraão comprou em Canaã foi o campo de Macpela para poder sepultar a Sara. Posteriormente, naquele mesmo campo foi sepultado Isaac, Rebeca, o próprio Abraão, Jacó e Lia. Jacó tinha sepultado Lia, né? E depois, quando ele está lá no Egito, né, Jacó, ele pede, né, para José que quando ele morresse, ele fosse sepultado lá no mesmo lugar onde estava Abraão, Isaac, né, e então ele estaria no mesmo local. Vários homens, né, sempre há esse padrão, né, a honra, a memória de homens, né, a honra deles, né, está justamente em serem sepultados, né, sua memória é honrada após a sua morte com o sepultamento. E aí hoje em dia tem muita gente, né, que querendo assim ser cremado. E aí, será que biblicamente está ok ser cremado? Ter o seu corpo queimado, né, ou mesmo os seus ossos, né, queimados, era algo que acontecia com aqueles que tinham a sua memória profanada. Por exemplo, quando Josias foi um dos homens mais justos, um dos reis mais justos de Israel. Quando ele chega lá no norte, né, em Israel, ele era o rei de Judá. Naquele tempo o reino já estava dividido, Israel no norte, Judá no sul. Ele chega em Israel, ele chega lá no local onde tinha altares idólatras. E havia sacerdotes que oficiavam naqueles altares. O que ele faz? Só que havia um profeta que havia profetizado justamente o cumprimento daqueles altares sendo profanados, e de que um rei cujo nome seria Josias iria fazer isso. E ele tinha feito essa profecia quase 300 anos antes. Aquele profeta. Só que o profeta desobedeceu o Senhor, porque o profeta era para ir em jejum e voltar em jejum, após entregar a profecia. Na volta ele foi enganado, e um homem, né, um outro profeta lá diz, né, que um anjo tinha dito para ele ir lá e comer na casa dele e tal.
ele acaba, né, acatando aquela mensagem falsa e come. Na sequência ele é morto, ele é julgado e é morto. Mas mesmo assim, ele não foi condenado, né, eternamente por causa daquele ato específico de desobediência onde ele foi enganado. Ele recebeu, sim, a disciplina com a morte, mas ele foi salvo. Tanto é que a sua memória ela é honrada. Ele foi sepultado. Ele foi sepultado e o próprio profeta, né, que infelizmente o enganou, disse para os filhos, orientou os filhos, ó, quando eu morrer, coloque os meus ossos junto, no lado dos ossos desse profeta. Porque o que ele profetizou vai se cumprir. E quando ocorre o cumprimento, Josias está lá, eles começam a profanar os altares. Como? Queimando os ossos em cima daqueles altares. E aí, quando ele olha lá, vê uma sepultura lá, um sepulcro. Pai, aquele lá é do profeta que profetizou tudo isso que está fazendo hoje. Porque Josias disse, ninguém toca, ninguém mexe. Então, assim, quando alguém vai ter a sua memória, após a sua morte, né, vai ter a sua memória honrada, essa pessoa é sepultada. Estevão foi sepultado? Foi sepultado. Estava vendo, né, hoje, né, na pregação ali sobre Estevão e tal. Estevão, quando é morto, homens piedosos vão lá e sepultam ele. Então, há um padrão na Escritura. Sepultamento. Os discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. Então é isso, meus irmãos. Por hoje a gente conclui aqui